E um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje na videoaula a gente vai fazer um modelinho de tapete retrô. Isso mesmo, vamos recordar os bons tempos e eu já vou mostrar para você. Aqui a gente já está vendo a nossa etiqueta da M2 Personal Laser. Essa etiqueta sintética com esse nome aqui feito em outra cor, gente. Olha que detalhe maravilhoso que ficou essa etiqueta. E eu vou deixar o contato da M2 Personal Laser para você aqui na descrição do vídeo. E hoje a gente vai fazer o nosso tapetinho, que eu vou dar o nome de tapete Valentina bico duplo, isso mesmo. Esse modelinho aqui de tapete que a gente já fez bastante mesmo. Eu já tive muita encomenda desse modelinho, inclusive eu fiz aqui na videoaula para vocês por conta da encomenda que eu recebi. Recebi ele de encomenda e resolvi gravar aqui para vocês todos os detalhes. Esse meu modelinho do modo que eu fiz aqui, ele ficou de 80 centímetros por 55 aqui de largura. Então, ele tem 80 por 55, tem um peso total de 500 gramas. Gastei aqui 200 gramas na cor preto, número 6, 200 gramas na cor preto, número 6, e gastei 300 gramas aqui na cor vermelho, número 6. Todos os materiais da Barbante Crochética, e eu vou deixar o contato da Barbante Crochética para vocês aqui na descrição do vídeo. São materiais de ótima qualidade e tem promoção de kits de materiais todos os meses. E você entrando em contato com a Barbante Crochética, adquirindo o seu kit de produtos, dizendo que você veio aqui através do meu canal, deixando lá o hashtag Pitula, você vai ganhar um super brinde. Isso mesmo, Barbante Crochética também sempre tem brindes na compra de qualquer kit de materiais. Vamos lá para a nossa aula, simbora para a videoaula desse modelinho simples, onde eu tenho bastante dicas para você, inclusive dicas de prender aqui o seu bico, porque esse tapete, como o nome diz, ele é o tapete bico duplo. Então, a gente tem aqui dois acabamentos de bicos. Então, eu tenho na videoaula dicas importantes para dar para você. Esse modelinho é feito apenas de pontos altos, ficou perfeito. Eu estou apaixonada. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para você receber a notificação da nossa passadeira. E eu espero você na próxima videoaula. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E vamos lá acompanhar todos os detalhes desse modelinho. Simbora para a videoaula. Para o nosso tapete, a gente vai precisar do total de 3 flores. E essa flor aqui, linda, delicada desse jeito, é a flor Square Brinco de Princesa. Esse é o brinco de princesa aqui, a nossa florzinha delicada e charmosa, que deu todo um detalhe especial aqui ao nosso tapete. A aula dessa florzinha está separada, porque a gente pode usar essa mesma flor para vários tipos de outros tapetes. Então, por isso que eu sempre deixo a aula da florzinha separada, porque eu posso usar ela para outro tapete. E a aula dela está aqui para você no primeiro comentário fixado aqui do canal. No primeiro comentário, você vai encontrar esse square aqui, que é o square Brinco de Princesa, o nosso quadrinho. Para a nossa aula, a gente vai precisar de 3. Você vá lá, faça as suas 3 flores, os seus 3 quadrinhos aqui e volte comigo para a gente continuar aqui o nosso passo a passo. Vou usar barbante número 6, como você viu, barbante número 6, e vou usar a agulha 3 aqui nesse trabalho, porque esse trabalho é cheio de pontos altos, só tem pontos altos aqui nesse tapete. E assim, a gente vai usar a agulha 3, barbante número 6 aqui. Eu vou dar 2 laçadas aqui no meu fio. Como esse modelo, ele é simples, aqui só tem pontos altos, não tem pontos decorativos, eu vou usar um fio mais escuro. Mas eu vou te mostrar todos os detalhes bem de perto. Aqui no meu vídeo, ele tem bastante iluminação, então você não vai ficar perdida, porque, ou perdido também, por conta que eu estou usando um fio mais escuro. Dá pra ver aqui todos os detalhes, ok? E assim, vou dar
2 laçadas no meu fio, vou entrar em qualquer canto aqui do meu quadrinho, a gente vai entrar no espaço lá de 3 correntinhas do nosso quadrinho, e aqui nesse primeiro espaço, vou fazer o meu ponto alto falso. Olha só, vamos de novo. Quem não sabe fazer o ponto alto falso, faço 2 laçadas na minha agulha, entro aqui no meu canto e pesco uma laçada. Ficamos com 3. Pesco novamente, solto 2 e pesco novamente, solto 2. Fica o ponto alto normal aqui, perfeito. Nosso ponto alto falso, sem subir aqui as 3 correntinhas, ok? E aqui eu dou a laçada e vamos fazer mais 6 pontos. Aqui no meu canto, eu tenho que ficar com 7 pontos altos. Então, vamos lá? Coloque aqui no canto 7 pontos altos. Bem fácil e bem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Coloquei 7 pontos aqui no meu canto, que a gente está fazendo um tapete oval. E aí, eu coloco 3 pontos altos aqui no próximo espaço. Vamos colocar 3 pontos altos, um bloquinho normal. 2 correntinhas, próximo intervalo, próximo espaço de 2 correntes, a gente coloca 3 pontos altos. Quadrinho aqui, a repetição do quadrinho, normal. Faço 2 correntinhas. E no próximo canto, vou colocar 7 pontos altos novamente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas, próximo intervalo, coloco 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos aqui também. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 aqui 3 pontos altos, porque não estamos mais aqui na nossa parte da frente, ó. A gente não está aqui mais na parte da frente, a gente já vai fazer a emenda aqui de outro quadrinho. A gente vai fazer aquela emenda infinita, que a gente não faz essa parte aqui. Depois, quando a gente terminar de fazer a emenda dos 3 aqui, que a gente vem fazendo essa parte. Então, aqui é apenas 3 pontos altos, faço uma correntinha, vamos colocar 2 correntinhas, e aqui vou colocar mais 3 pontos altos no mesmo lugar, e assim fazendo um leque. Faço aqui mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou pro próximo intervalo e coloco 3 pontos altos aqui. No próximo intervalo, 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo intervalo, 3 pontos altos novamente. 2 correntinhas, e aqui no leque, eu vou fazer apenas a metade do leque, igual eu fiz desse lado aqui. Eu não vou fazer os 2, eu vou deixar apenas um leque. Então, faço aqui 3 pontos altos, deixo ele assim, pela metade, para a gente fazer já a emenda de outro quadrinho e trabalhando aqui todas as emendas sem arremate. Então, eu pego lá outro quadrinho, outra flor, e vou colocar avesso com avesso para a gente já fazer aqui a emenda. Então, faço uma correntinha, dou a laçada, e aí, viro o trabalho, colocando as 2 flores, ó. Virei a carreira e coloco avesso com avesso. E assim, segurando lá o anterior e pegando aqui esse, eu vou colocar aqui neste canto o mesmo bloquinho de 3 pontos altos. Coloquei os 3 pontos altos, agora eu faço uma correntinha e vou prender aqui no espaço de 2 correntes, que é o primeiro intervalo lá depois do meu bloquinho que eu virei, ó. Primeiro intervalo.
Virei aqui no primeiro intervalo, coloco um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço e venho para o primeiro intervalo aqui. Do lado, primeiro intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer aqui também 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, faço uma correntinha, pego o meu bloquinho novamente, que está aqui na mesma posição. O próximo intervalo de uma correntinha, eu coloco, de 2 correntinhas, eu coloco apenas o ponto baixo. Ó, e vai ficando aqui a nossa emenda desta forma. Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha, vou para o próximo. E coloco aqui 3 pontos altos no próximo intervalo aqui do quadrinho que eu acabei de colocar. E vai ficando assim. Faço uma correntinha, pego aqui o meu quadrinho, ó, e vou fazer um ponto baixo no próximo intervalo lá do quadrinho anterior, um ponto baixo aqui. E vai ficando assim a nossa emenda, ó, desta forma. Agora, faço novamente aqui uma correntinha, entro no meu canto e faço 3 pontos altos aqui no meu canto. 3 pontos altos, faço uma correntinha, pego lá o meu canto aqui, do square anterior, que é lá o meio do nosso leque, aqui, e faço um ponto baixo, assim, desta forma. Fiz aqui todas as nossas emendas. Agora, eu continuo, faço uma correntinha e vou colocar mais um bloquinho aqui dentro do mesmo lugar. Mais um bloquinho de 3 pontos altos. No mesmo intervalo aqui, ó. Coloco os outros 3 pontos altos, fazendo assim o meu leque novamente. E assim, faço 2 correntinhas agora, porque a gente já terminou de fazer a nossa emenda que fica aqui no meio, a gente já terminou de fazer. Agora, a gente continua a repetição, deixando lá apenas o último lado. Porque o último lado a gente vai fazer depois, então, a gente continua. 3 pontos altos, em todos os intervalos de 2 correntinhas, 3 pontos altos e 2 correntinhas aqui de intervalo. Perdão, gente. Olha só, bem fácil e bem simples. Apenas a carreira de bloquinho aqui. No canto desse square que fica no meio, a gente vai fazer outro canto bem aqui dentro do leque. A gente vai imitar o leque anterior. Aqui. E faz 2 correntinhas e vou fazer o leque aqui normal. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo canto anterior. 2 correntinhas e vou fazendo a repetição aqui dos meus bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas e vou fazendo a repetição de 3 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui no último canto, como eu já disse, a gente faz só a metade dele. Então, vou só colocar 3 pontos altos, assim, ó. Fiz o meu canto e temos aqui 3 bloquinhos. Agora que a gente coloca o último quadrinho aqui, o nosso terceiro quadrinho. Sempre é avesso com avesso. Coloca lá, ó, como sanduíche, avesso com avesso. Aqui eu faço apenas uma correntinha para não ficar muito repuxado aqui nessa parte. E aí, eu apenas viro, segurando lá o sanduíche de avesso com avesso, ó. A flor, elas ficam os 2 avessos unidos. A gente tá trabalhando pela frente, ok? E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez a emenda anterior. Então, só dou a laçada, venho aqui no meu canto e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos, igual ao lado anterior.
eu entro aqui e trabalho 3 pontos altos no espaço do canto, ó, do leque. Agora, eu faço uma correntinha e vou lá no meu primeiro intervalinho aqui de correntinha, ó, nesse aqui. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui no quadrinho que eu acabei de colocar, o nosso último quadrinho, e faço 3 pontos altos aqui. Uma correntinha. Novamente, eu vou prender no espaço de correntinha, no próximo espaço de correntinha aqui do meu anterior, ó. Bem aqui. Venho e faço o ponto baixo. Uma correntinha. E vou continuando a repetição aqui da nossa carreira, somente de bloquinho de 3 pontos altos e prendendo uma correntinha e prendo aqui no espaço da correntinha do anterior, fazendo a mesma repetição que fizemos no outro. Uma correntinha, vou no canto e continuo aqui colocando 3 pontos altos no intervalo. Aí, eu faço uma correntinha e prendo no intervalo do meu canto aqui anterior. Olha só, fica assim. E aqui eu faço uma correntinha e faço aqui, ó, 3 pontos altos para completar o canto aqui. Faço 3 pontos altos, completando o canto. E continuo 2 correntinhas. E como esse é o nosso último quadrinho aqui, a gente vai fazer toda essa parte aqui do mesmo jeito, que são os 7 pontos altos dos dois lados. A gente também vai fazer aqui no nosso canto, vai ser os nossos 7 pontos altos. Então, vamos lá. Continuando a repetição dos bloquinhos, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui. 2 correntinhas, e como eu disse aqui no meu canto, a gente vai fazer 6 pontos altos aqui dentro, 7 pontos altos, perdão. 7 pontos altos aqui dentro do canto. E assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos aqui dentro do meu canto, ó. A nossa emenda ficou toda assim, desta forma. Bem fácil, bem simples. Uma correntinha e vou... Duas, né? São 2 correntinhas aqui, de separação do canto, 2 correntinhas. E aqui, eu continuo. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Duas correntinhas e aqui no meu canto, no leque do canto, novamente vamos trabalhar 7 pontos altos. Então, vamos lá, 7 pontos altos aqui. Duas correntinhas, e agora a gente vai fazer toda essa parte aqui que a gente deixou sem fazer, que agora a gente veio circulando, na verdade, né? Então, eu fiz 2 correntinhas e agora eu vou em cada intervalo aqui e coloco 3 pontos altos. 2 correntinhas em cada intervalo, eu venho fazendo aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas e aqui no nosso leque do canto, a gente vai completar também 3 pontos altos. Vou fazer apenas uma correntinha e vou prender bem aqui no intervalo da correntinha que a gente tinha deixado, ó. Temos lá a correntinha, eu faço um ponto baixo e faço uma correntinha novamente.
como ficou aqui, assim, desta forma. Faço uma correntinha, entro no intervalo do canto e vou colocar aqui novamente 3 pontos altos, ó. No canto, 3 pontos altos, completando o leque. Fiz o leque aqui e aqui também temos o nosso leque. E continuo, 2 correntinhas e vamos continuando até o final. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2 correntinhas e aqui 3 pontos altos lá dentro do nosso leque do canto. E aqui eu faço apenas uma correntinha e vou vir aqui no intervalo da correntinha lá que a gente deixou, que é a nossa correntinha de espaço, e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço e vou fazer aqui no canto também o restante do nosso canto, que é mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e continuo fazendo a repetição dos bloquinhos aqui até o final, que são os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui. E assim, 2 correntinhas, e a gente vai fazer a nossa emenda aqui para subir para a próxima carreira, a nossa segunda carreira. Então, eu vou fazer a emenda pegando lá uma alcinha detrás do ponto alto, ó, do nosso ponto alto falso, fica aqui as 2 alcinhas certinho. Então, eu vou pegar a alcinha detrás e vou fazer um ponto baixíssimo nessa alcinha detrás. E agora, eu subo um pouco essa laçada para não ficar muito apertada, ó, ela tem que ficar um pouco solta. E aí, eu vou pegar a segunda alcinha também agora. Eu pego lá a outra alcinha, e aí eu pesco e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, ajusto lá a nossa sobra anterior, você dá aquela puxada, porque como a gente puxou uma alcinha aqui, ela fica frouxa, e você puxa pra consertar e ela ficar assim, bem certinha, ó. Aí, eu fiz o ponto baixo. Como o meu ponto, ele é um ponto comprido, eu uso no meu ponto aqui 2 correntinhas. Mas se o seu ponto for aquele menorzinho, for um ponto pequeno, você pode usar apenas uma correntinha. E você faz uma correntinha, já vai ficar o tamanho do seu ponto alto. O meu ponto alto, ele é grande, então eu uso 2 correntinhas e não tem problema. E assim, dou a laçada e no mesmo lugar, no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixo aqui, o nosso primeiro ponto, eu vou colocar mais um ponto alto. Dou a laçada, no próximo ponto, eu faço apenas um ponto alto. E no próximo ponto, a gente vai trabalhar 2 pontos. No próximo ponto, faço 2 pontos altos. No próximo, apenas um ponto alto. Então, aqui no canto, a gente está trabalhando um ponto e um aumento, que a gente começou com o nosso aumento. No próximo, eu trabalho 2 pontos altos. 2 pontos altos aqui. E no próximo, faço apenas um ponto. No próximo, 2 pontos altos. E assim, o nosso canto aqui, mostrando para você bem certinho, a gente inicia com um aumento aqui, deixa eu arrumar o foco, isso. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Então, aumento no início e aumento no final. E a gente tem 1, 2, 3, 4 aumentos. Somando todos esses pontos, vamos contar bem certinho com quantos pontos que a gente ficou aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 pontos aqui, em toda essa base aqui de 7 pontos que a gente fez, ok? Então, vamos lá, continuar aqui a nossa repetição.
laço e em todos os espaços da correntinha eu vou colocar apenas um ponto alto. Em todos os espaços da correntinha, apenas um ponto alto. Nos demais pontos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, só fazendo a repetição normal, de ponto alto sobre ponto alto. Espaço da correntinha, um ponto alto. Pontos aqui do nosso bloquinho, que são os 3 pontos altos, vão ser os 3 pontos altos, sem colocar aumento, apenas ponto sobre ponto, ó, apenas ponto sobre ponto. No espaço da correntinha, um ponto alto. E aqui no canto, que são os nossos 7 pontos, a gente vai começar a repetição tudo de novo, os nossos 4 aumentos. Então, primeiro a gente faz 2 pontos aqui, 2 pontos no mesmo ponto de base. E aí, a gente começa a trabalhar intercalado, que é um ponto alto e um aumento. A gente faz um ponto sozinho e trabalha 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto sozinho e trabalha 2 pontos no mesmo lugar. Faço aqui 2 pontos no mesmo ponto de base. Trabalho um ponto alto e 2 pontos no mesmo lugar. E assim, vou começar a repetição novamente, ó. Pode ser que você pense que tá meio fechado, por conta que as nossas flores é um pouquinho pesada, mas tá abertinho aqui toda essa parte, viu? Tá abertinho aqui nossa parte. Agora, novamente, vamos continuar a mesma repetição. Um ponto alto no intervalo da correntinha apenas, porque se a gente colocar 2 pontos aqui, vai embabadar o trabalho, então coloque apenas um ponto e vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto, ó. E um ponto no intervalo das duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto nos pontos aqui dos nossos bloquinhos. Bem fácil e bem simples. Nem precisa ficar enxergando o que eu tô fazendo, porque é muito simples, né? Aí, aqui, no nosso canto, ó, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto no canto, ó. Ponto sobre ponto. Cheguei na emenda do nosso canto, ó. Trabalhei os 2 bloquinhos aqui, estamos na emenda, que é a transição de um lado para o outro. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto nos 3 pontos aqui. E eu dou a laçada e vou fazer um ponto alto no intervalinho aqui da correntinha, ó. Temos aqui uma correntinha. E aqui no espaço, que é o nosso ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Ou você pode fazer dentro do ponto baixo, ou você pode abraçar também essa parte aqui. Então, eu vou passar a agulha e também vou abraçar esse ponto baixo. E no intervalo da correntinha, ó, faço um ponto alto também. E aí, eu continuo a repetição de ponto sobre ponto, os 3 pontos altos do leque aqui do canto, que é da nossa emenda. E assim, a gente trabalhou 3 pontos altos aqui, que é no espaço entre uma emenda e outra. Um ponto alto no intervalo da correntinha, um ponto alto no espaço do ponto baixo e um ponto alto no intervalo da correntinha aqui novamente. Olha só, dessa forma. E assim a gente continua toda a repetição aqui da carreira. O outro lado você vai fazer a mesma repetição e aqui nos cantos você vai fazer a mesma repetição que eu ensinei nessa parte. Então, é tudo repetição e daqui pra frente tudo muito fácil e simples. Então, vamos lá completar aqui toda essa primeira carreira e eu já te mostro. E toda a nossa carreira circular, nossa primeira carreira, ficou assim, dessa forma, aqui, colocando os nossos 4 aumentos em todas as curvas, a gente tem o total de 4 aumentos, gente, viu? Aqui, bem certinho, 4 aumentos. Agora, a gente vai fechar a nossa carreira, apenas ponto sobre ponto e um ponto alto aqui no intervalo da correntinha. Entre um quadrinho e outro, a gente tem 3 pontos e depois ponto sobre ponto aqui, total de ponto sobre ponto, ok? Então, aqui eu fiz o meu último ponto sozinho, lá nas 2 correntinhas. Agora, eu vou fechar não na
3 correntinhas. Eu vou fechar no primeiro ponto alto que eu fiz aqui, pegando apenas uma correntinha aqui de trás. Então, eu vou lá, pego apenas uma correntinha aqui de trás e faço um ponto baixíssimo, igual a gente fez no início. Fiz o ponto baixíssimo, agora eu dou uma alongada aqui nesta correntinha e vou pegar as duas alcinhas lá. Eu peguei apenas uma, agora eu pego as duas e vou arrumar aqui, porque eu peguei uma repuxada. Pego as duas, ó, ficamos aqui assim, e puxo e fico com um ponto baixo, já início da segunda carreira. Aí, eu subo duas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar, porque a gente tá aumento sobre aumento, então, aqui no mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto alto. Já começando com um aumento. E aí, eu vou sempre trabalhar em todas as próximas carreiras, a gente vai fazer um total de 5 carreiras. A gente já fez uma e estamos na segunda. A gente sempre vai colocando ponto alto sobre ponto alto e sempre fazendo aumento sobre aumento. Então, estamos aqui no aumento anterior, a gente coloca 2 pontos juntos lá no segundo ponto do aumento anterior. Ou seja, a gente fez aumento, trabalhou 1, 2 e fizemos o aumento. E aí, novamente, nos pontos aqui, são pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhei 2 pontos e faço aumento sobre aumento, ou seja, o aumento aqui são 2 pontos no mesmo lugar que é no ponto alto anterior, ok? No ponto alto anterior, 2 pontos aqui no segundo ponto do aumento. 2 pontos no segundo ponto do aumento. E assim eu vou trabalhando ponto sobre ponto e fazendo 2 pontos altos no último ponto alto do aumento. Assim, dessa forma, aumento sobre aumento. A repetição é apenas aumento sobre aumento e em todos os 4 cantos, 4 aumentos. Tem que ter 4 aumentos em todos os 4 cantos. E é sempre colocando ponto alto sobre ponto alto em todos os outros pontos. A única coisa que vai mudar são os 4 cantos que a gente tem os nossos 4 aumentos. E assim, é só fazer a repetição normal. Aqui a gente está na segunda carreira, vamos fazer o total de 5 carreiras. Quando eu tiver com 5 carreiras, eu volto com você. E eu voltei aqui no fechamento dessa minha segunda carreira, para você não se esquecer que temos o ponto alto, que é o ponto alto das 3 correntinhas. A gente, das 2 correntinhas aqui do meu ponto alto falso, ou da sua correntinha sozinha, porque pode fazer o ponto baixo e uma correntinha apenas se você tiver um ponto menor. Mas não pode se esquecer, isso é prioridade, que aqui no final do fechamento da carreira, a gente tem o ponto das 2 correntinhas aqui. Então, a gente pode entrar, ó, já fica até o buraquinho aqui como se fosse o nosso ponto alto normal mesmo, que tem aqui o buraco, né? Então, a gente tem que, ó, fechar aqui na base, lá, ó, pega o ponto das correntinhas também, porque senão vai ficar faltando ponto aí nas suas carreiras. E aí, a gente faz o último ponto alto aqui, lá na correntinha do ponto alto falso anterior. Novamente, eu vou pular aqui a correntinha do meu ponto alto falso, vou pegar a correntinha de trás aqui do meu primeiro ponto alto, fecho com ponto baixíssimo, vou pegar as duas agora, assim, porque aí fica sendo as duas da base do ponto alto, faço o ponto baixo, as 2 correntes novamente, vou fazer mais um ponto aqui junto e continuar os meus aumentos. Lembrando que a cada carreira vai aumentar 4 pontos de um lado, 4 pontos aqui do outro lado, ou seja, 8 pontos de cada lado vai aumentar 8 pontos, ok? E assim eu volto com você e vou te falar a quantidade total de pontos altos aqui na minha 5ª carreira, que a gente vai fazer o total de 5, e essa foi a segunda. Eu só voltei aqui para falar esse fato, porque você pode se esquecer que temos o ponto alto falso aqui e deixar de fazer
o seu ponto lá na correntinha, ok? Porque antes de fechar a carreira, você tem que fazer o último ponto alto na correntinha, ok? Completei o total de 5 carreiras aqui, ficou tudo bem alinhado, tudo bem certinho, ó, tá bem retinho mesmo, todos os meus 4 cantos aqui, bem retinho, bem alinhado aqui. E nessa minha quinta carreira aqui, ó, vamos conferir bem certinho, bem de pertinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 carreiras aqui, bem certinho para você conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa minha quinta carreira aqui, eu tenho um total de 216 pontos. Quinta carreira, 216 pontos altos. Em todas as minhas carreiras, eu vim colocando aumento sobre aumento. Vou posicionar aqui muito bem assim. Aumento sobre aumento. Ó. Sempre aumento no segundo ponto do aumento, temos aumentos aqui, os nossos 4 aumentos de todos os nossos 4 lados aqui do nosso tapete, ok? Agora, eu vou fechar novamente do mesmo jeito que a gente já estava fechando, vou pular aqui as minhas correntinhas, vou aqui para o meu pontinho, pegando apenas uma alcinha, o meu primeiro ponto alto, eu pego uma alcinha aqui, faço ponto baixíssimo. Agora, dou uma alongada nesse fio, vou para o mesmo lugarzinho, o mesmo lugar, e passo um ponto baixo. Agora, eu vou começar fazendo aqui uma carreira completa de ponto baixo por toda a carreira, sem precisar colocar aumentos, ok? Então, vamos lá fazer uma carreira completa de ponto baixo, sem colocar aumentos, apenas ponto sobre ponto, ok? Completei aqui toda a nossa parte de contorno de ponto baixo, lembrando novamente que a gente tem o nosso ponto baixo, que é lá das 3 correntinhas. Então, ele fica aqui também. Enfim, 216 pontos baixos aqui no nosso contorno. Agora, eu vou pegar aqui as 2 alcinhas mesmo, ou vou pegar só uma? Vamos pegar só uma e vamos fazer aqui novamente o nosso ponto alto falso. Pego uma alcinha, faço ponto baixíssimo, pego as 2 e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas e no mesmo lugar eu vou fazer mais 2 pontos altos. No mesmo ponto baixo de base, 2 pontos altos. Faço 2 correntes e no mesmo lugar, no mesmo ponto baixo que a gente fez esses pontos iniciais aqui, anteriores, a gente vai colocar mais 3 pontos altos aqui novamente, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Então, a gente fez aqui um leque de pontos, todos no mesmo ponto de base, assim, dessa forma. Agora, eu dou a laçada na agulha, sem fazer correntinha, a gente vai pular 2 pontos baixos de base. Então, a gente vem aqui, pula 2 pontos, 1, 2, e faço um ponto alto. Sem pular correntinha, novamente, vamos pular 2 pontos de base. 1, 2, e vamos fazer um leque de 3 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Sem fazer correntinha, eu pulo 2 pontos de base, 1, 2, e faço um ponto alto. Laço, vou pular 2 pontos, 1, 2, e faço aqui novamente o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, essa repetição aqui é o nosso primeiro bico, ele é assim, dessa forma. Essa é a repetição aqui até o final, ok? Completei a repetição até o final e dá certinho. Aqui a gente tem um total em toda a carreira 36 leques de 3 pontos altos, o total
de 36 leques de 3 pontos altos até o final. E aqui, a contagem dá certinho, ó, do espaço de 2 e espaço de 2 aqui também, ok? Então, aqui, sem fazer correntinha, vou fechar aqui com ponto baixíssimo e vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Então, a gente vai lá, caminhando com ponto baixíssimo até aqui a parte das correntinhas, ó. E aqui eu subo 3 correntinhas e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Vamos fazer uma repetição dessa carreira anterior. Faço 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Dou laçada na agulha e agora a gente vai fazer um ponto em alto relevo neste ponto aqui, no nosso ponto alto que fica entre os leques. Então, eu passo a agulha assim por detrás dele, puxo uma laçada e faço aqui o ponto alto em relevo. Assim, dessa forma, em relevo. Eu laço sem fazer correntinha e continuo aqui toda a repetição. Os nossos 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 3 pontos altos no mesmo lugar. Dou a laçada na agulha e novamente aqui no espaço, o ponto alto que fica entre os leques, passo a agulha assim por debaixo, atrás dele, abraçando e faço o ponto alto. E dessa forma a gente vai fazer toda a nossa carreira com os leques assim, dessa forma, a mesma repetição, ok? Completei a nossa segunda carreira do bico aqui, segunda carreira. Agora, a gente fecha com ponto baixíssimo. Eu vou cortar esse fio para fazer um acabamento aqui em ponto baixo. Então, vamos cortar, fazer o arremate. Agora, vamos fazer o contorno aqui de ponto baixo no nosso bico. Então, apenas dobro assim o meu fio. Vamos entrar em qualquer lugar aqui dos nossos leques. Então, vou entrar aqui no primeiro ponto alto do meu leque, pego o meu fio e faço aqui uma correntinha, que já fica valendo como um ponto baixo. E aí, vamos só fazer ponto baixo sobre ponto alto. Aqui, no intervalo das correntinhas, eu entro, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e faço aqui um ponto picô. Eu entro aqui nas 2 alcinhas do ponto baixo e faço um ponto baixo, formando assim um ponto picô. E faço um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, eu volto a fazer o contorno aqui, ponto baixo sobre ponto alto. Nesse ponto alto aqui, eu vou fazer o ponto baixo também pegando em relevo. Então, eu entro assim, atrás dele, do mesmo jeito que eu fiz o ponto alto anterior e faço o ponto baixo. E assim, continuo o contorno. Ponto baixo sobre ponto alto. No espaço da correntinha, um ponto baixo, faço 3 correntes, vou fechar aqui com ponto picô. No mesmo lugar, faço um ponto baixo. E assim, continuo todo o contorno, fazendo ponto baixo sobre ponto alto. Assim, dessa forma. E aqui, passando a agulha atrás desse ponto e fazendo um ponto baixo. E continuo o contorno até o final, bem fácil e bem simples. Completei a repetição até o final, aqui até o final, e aqui é só a gente fechar com ponto baixíssimo e vamos já cortar aqui o nosso fio para começar a fazer a nossa base de baixo. Então, vamos fazer o arremate. E aqui, depois de todos os meus aumentos, eu vou apenas dobrar assim o meu fio pra gente começar a fazer as alcinhas aqui e a base de trás. Ó, vamos iniciar no alinhamento do nosso aumento aqui, ó, que fica exatamente aqui, ó,
no nosso primeiro aumento, nesse alinhamento aqui, do meu primeiro aumento, nesta parte que a gente vai começar. E eu vou pegar esse ponto alto aqui, que fica entre os leques, mas na parte de trás. Então, a gente vai pegar na base desse ponto alto aqui, que fica pelo avesso. Então, eu passo a minha agulha aqui, ó, e a gente dobra toda essa parte e a gente vai pegar aqui na base do ponto alto que está no avesso, bem aqui nessa parte. Então, eu pego lá, ó, as duas alcinhas do meu ponto alto, aqui, assim, as duas alcinhas, e vou puxar aqui o meu fio e vou prender. E essa correntinha já vale como um ponto baixo. E eu vou fazer em toda a parte aqui da nossa curva, em toda essa parte, até a gente chegar aqui do outro lado, que é no final dos aumentos também, aqui no final dos nossos aumentos, que é no alinhamento, ó, desse último ponto aqui. A gente vai colocar 7 correntinhas, apenas nessa parte aqui. Na nossa parte reta, a gente vai colocar 5 correntinhas. Então, vamos lá. Aqui, sem contar essa, que essa é o meu ponto baixo, eu vou fazer 7 correntinhas. 7 correntinhas, eu vou para o próximo ponto alto, sempre prendendo no ponto alto que está aqui, ó, que é o nosso primeiro ponto aqui da carreira, lá no primeiro ponto alto. Não vamos prender aqui em cima, não. É lá na carreirinha, na nossa primeira carreira. Então, faço um ponto baixo. Novamente, 7 correntinhas. Dobro, pego lá o meu ponto alto, na base do ponto alto, e faço um ponto baixo. E assim, eu continuo a repetição por toda a carreira. Aqui na nossa parte reta, que é, ó, de alinhamento com a curva, nesta parte, para essa parte, aqui em todo esse, vai ser 5 correntinhas de intervalo, em toda essa parte. Deixa eu ver quantos que vão ficar aqui com 5 correntinhas. Vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 intervalos com 5 correntinhas, ok? Completei toda a repetição das argolas, gente. Eu vou passar aqui para o avesso, na nossa parte reta, que é do alinhamento aqui da curva, ó, lá do nosso primeiro quadrinho desse alinhamento, até chegar aqui nesse alinhamento, que é essa argolinha aqui, a gente tem um total de 8 argolas de 5 correntinhas. Aqui dos dois lados, 8 argolas com 5 correntinhas, ó. Começou aqui com 5 correntes. Deixa eu mostrar mais direito, não tava olhando na câmera. Ó, com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 argolinhas com 5 correntinhas. E aqui na nossa parte circular, a gente tem um total de 10 argolas com 7 correntes. Na parte circular, de um aumento ao outro aqui, ó, a gente tem o total de 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 argolas aqui com 7 correntinhas. 10 argolas com 7 correntinhas em toda a parte circular. E aqui na nossa parte reta, o total de 8 argolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 argolinhas dos dois lados com 5 correntinhas. E assim, agora, a gente vai começar o nosso contorno de pontos altos. Aqui, depois das minhas 5 correntinhas, que a gente finaliza com 5 correntinhas, vou entrar lá no meu ponto baixo aqui inicial e faço um ponto baixíssimo. E bem aqui, eu vou subir já 3 correntinhas mesmo. E aí, eu vou começar a fazer um ponto alto para cada correntinha. Então, em todo o nosso contorno aqui, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Então, a gente entra na correntinha e faz o ponto alto. Então, isso significa que em todas as argolas aqui,
a gente vai ter 7 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar aqui o total de 7 pontos altos, pegando lá a argolinha da correntinha, ó. Bem fácil e bem simples de fazer. Em todas as argolas, apenas ponto alto em cada uma das argolinhas. E aonde está o ponto baixo, também a gente vai fazer ponto alto, ok? Ó, ponto alto no ponto baixo e um ponto em cada uma das correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque aqui estamos na nossa parte circular. Então, vai ser 10 repetições com 7 pontos altos e colocando ponto sobre ponto aqui no ponto baixo, ok? E aqui na nossa parte reta são um total de 5 pontos altos, porque temos 5 correntinhas e ponto alto sob o ponto baixo, ok? Completei toda a repetição aqui da nossa carreira e tá vendo que o nosso bico, ele fica todo assim, meio que se fechando? Agora, a gente vai fazer aqui uma repetição da próxima carreira, que a gente vai prender todos esses pontos picô e deixar ele bem quietinho no lugar dele, porque ele fica todo bagunçado, assim, desengonçado, porque a gente puxou aqui por baixo pra fazer o bico duplo, né? O acabamento aqui duplo. E assim, eu vou fechar aqui com ponto alto falso. Não vamos fechar nas 3 correntinhas, não. Vou aqui no primeiro, do mesmo jeito que a gente estava fazendo lá as carreiras anteriores, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar aqui as duas alcinhas e fecho. Vou colocar as minhas 2 correntinhas, que é a altura do ponto alto. Nesta segunda carreira, eu não vou colocar aumento, porque a gente vai prender aqui todas essas partes, e para não confundir você. Na próxima carreira, a gente vai começar a colocar aumentos, ok? E assim, aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, ó. Comecei, já fiz um, que é o meu ponto alto aqui falso, ele vale como um ponto alto. E assim, coloquei 3 pontos altos, aqui a gente tem 7 na repetição da argola, são 7 pontos. E aí, nesse ponto do meio, que é o meu quarto ponto, eu vou prender aqui o meu biquinho. Eu entro aqui, pegando as 2 argolinhas aqui do ponto picô, ó, as 2 argolinhas, essas, e vou entrar no lugar aqui do meu ponto alto lá, ó, na posição do meu próximo ponto alto, e faço o ponto alto normal. Já prendi aqui o meu primeiro biquinho, ele já fica todo aqui preso nesta parte. E aí, eu continuo a repetição dos pontos, colocando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no meio do meu motivo, para prender o próximo ponto. E assim, a gente vai fazendo bem certinho para ficar bem alinhado, cada um na sua posição bem certa. E aqui, já estou no meio, ó. Depois que eu prendi o meu ponto, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 pontos aqui também, ó. E aí, novamente, vou pegar as 2 alcinhas aqui do ponto picô, ó. Eu pego as 2 alças, vou entrar no próximo ponto alto e vou puxar aqui e fazer o meu ponto alto, ó. Assim, dessa forma. Já prendi o segundo. E aí, eu continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto, para ficar aqui no meio da próxima argola, que é no quarto ponto, ó. Temos 1, 2, 3, esse é o quarto. Mas dá o total de 7 pontos altos, contando bem certinho aqui para você. Em toda essa repetição da curva, vai dar o total de 7 pontos altos. E a gente prende o nosso acabamento. E aí, vamos colocando 7 pontos altos. Ó, depois que eu prendi. Não vou contar esse que a gente prendeu o nosso pontinho aqui, não. A gente conta os próximos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos, aqui deu 8. 8 pontos, nesse deu 8.
Deixa eu ver aqui, é porque eu coloquei um ponto junto com o ponto anterior, ó, tá errado. Até bom errar aqui, porque se você fizer também, não tá certo. Tá errado. Vamos lá, refazer. Não vou fazer corte aqui nesse passo, vamos deixar, porque eu coloquei o ponto alto junto com esse ponto alto aqui, não é? É cada um ponto no seu ponto de base. Vai dar um total de 7 pontos aqui, até chegarmos no alinhamento do meio da minha argola, para prender aqui o meu próximo, ó, que é o ponto do meio. Temos 7 pontos na nossa argola, 7 pontos aqui, nesse ponto do meio que eu vou prender, que é no quarto ponto, contando 3 de cada lado, sem contar esse daqui, que é o do ponto baixo, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Dá um total de 7 pontos. Eu já vou prender aqui o meu biquinho, ó. Eu passo a agulha aqui e vou lá no próximo ponto alto de base, no próximo ponto, assim, e puxo tudo aqui e vou fazer o ponto alto. E aí, a gente começa a repetição de novo. Ó, não faça errado como eu acabei de fazer aqui, ensinando pra você. É no próximo ponto, não vamos colocar ponto alto junto com esse ponto alto que eu acabei de fazer aqui, não. A gente vai no próximo espaço, ó. E vamos lá, colocando 7 pontos altos. Até prender o próximo. Enfim, a gente vai prendendo todos eles, ó. Já vai ficando bem alinhadinho, bem quietinho aqui nos lugares deles. Bem certinho. A gente vai prender todos aqui da nossa parte circular, aqui da parte oval. Depois, na parte reta, a gente vai prender na posição do nosso terceiro ponto, porque na parte aqui reta, a gente tem um total de 5 pontos altos, né? 5 pontos altos. Então, eu vou passar 2 e vou prender o biquinho aqui na posição do terceiro, ó, ou do segundo. Do terceiro. A gente vai contar 2, ó, 1, 2, e a gente vai prender aqui no do meio, sempre no do meio, porque tem os 5 pontos altos, sem contar esse aqui do ponto baixo, que temos aqui 2 do ponto baixo, ó. Um no ponto baixo, um no ponto baixo. E aqui no meio, a gente tem 5. Nesse ponto aqui do meio, ó, depois de 2, aqui no terceiro, a gente vai prender o nosso bico, ok? Sem rir, deixando você rir um pouco aqui comigo também nos ensinamentos, porque a gente tem que descontrair um pouco, né? Não vou cortar essa parte, não. Mas eu vou explicar novamente depois. Mas eu creio que você entendeu tudo bem certinho, porque é muito fácil. A gente tem que seguir o alinhamento de todos esses biquinhos aqui, para eles ficarem certos, bem retinhos mesmo, sem ficar um para um lado, outro para o outro lado, ok? Bem no meio mesmo das argolas. Essa contagem aqui foi estratégica para isso também, para ficar bem certinho aqui. E assim, vim fazendo toda a repetição, apenas trabalhando ponto sobre ponto e prendendo aqui todos os nossos pontinhos picô. Na minha parte reta, eles ficaram presos aqui a cada 5 pontos. A cada 5 pontos, prendi aqui um ponto picô na parte reta. E na transição aqui, entre os nossos 7 pontos, que é a nossa repetição aqui de 7 pontos, e também a gente estava aprendendo a cada 7 pontos. Desse lado aqui, ao iniciar a repetição para os 5 pontos, também foi bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e prendi. E aí, começou a repetição aqui, que é a transição de um lado para o outro. E aí, nesse lado, ficou 1, 2, 3, 4. Porque aí não vai dar muito bem certinho, não. Aí, aqui ficou 4 pontos. Depois, comecei a repetir de 5 em 5, prendendo aqui todos os nossos pontinhos aqui. E de um lado para o outro, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí desse lado já deu 6, que é da repetição entre a parte
dos 7 pontos aqui, da nossa parte oval, da nossa parte reta. Então, às vezes, deu 5 pontos e às vezes deu 6 pontos. E é normal, é só a gente trabalhar ponto sobre ponto, bem certinho. Pode conferir pelo avesso, porque aqui nessa parte pode atrapalhar para enxergar, porque a gente prendeu aqui, né? Mas olhando pelo avesso, você vai descobrir se você fez 2 pontos no mesmo lugar, igual a repetição que eu mostrei para vocês na parte anterior, que eu estava colocando 2 pontos no mesmo lugar. Você vem conferindo tudo aqui bem certinho se você colocou apenas ponto sobre ponto, sem fazer aumento aqui nessa segunda carreira, apenas colocando aqui ponto sobre ponto e prendendo os pontinhos picô. Fácil e simples. Agora, a partir da nossa terceira carreira, que essa foi a segunda, né, ó, 1, 2, agora nossa terceira carreira, a gente já vai começar a colocar aumentos, e vamos seguir os aumentos anteriores, e observe que eles ficaram aqui, dá bem pra ver as posições bem certinho aqui. Mas a gente vai seguir os 4 pontos picô. Então, na posição de 4 pontos picô aqui, a gente vai colocar os nossos aumentos. E assim, vamos lá, ó. Aqui, 1, 2, 3, 4. Só 4 aumentos. E assim, vamos lá. Vou entrar pegando a alcinha, desconsidere as correntinhas, pego a alcinha de trás do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, venho aqui e faço um ponto baixo pegando as 2 argolinhas. Faço 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui mais um ponto. Por quê? Nesse ponto aqui já inicia os aumentos. Então, eu trabalhei apenas 2 pontos e aqui eu já coloco 2 pontos no mesmo lugar, já iniciando um aumento. Agora, a gente vai trabalhar todos esses pontos aqui, que são os 7 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pra gente colocar o aumento aqui no 8º ponto. E assim, vamos lá, colocando apenas 4 aumentos de cada lado, do mesmo jeito que a gente estava fazendo nas nossas repetições anteriores. Lá na nossa base, a gente vai fazer do mesmo jeito, colocando apenas 4 aumentos. E aqui eu cheguei no 8º ponto, coloco o meu aumento. E sigo fazendo a repetição até a gente completar aqui os nossos 4 aumentos. Apenas colocando ponto alto sobre ponto alto. E aí, aqui na posição do meu terceiro ponto picô aqui, eu já coloco um aumento. E assim eu sigo, até a gente fazer o total de 4, ó. A gente fez 1, 2, 3 aumentos. Novamente, vou trabalhar 7 pontos. Fazendo aqui 7 pontos. E colocar o meu último aumento aqui da curva. Depois, os outros, a gente vai fazer ponto a ponto. Aqui, o meu último aumento da curva. Agora, aqui em toda a parte reta, aqui a gente não vai colocar aumento, porque estamos na parte reta, porque senão essa parte fica torta, né? E aí, a gente vai começar a fazer a contagem novamente, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, esses 3 aqui, a gente não vai fazer aumento. Aí, a gente vai trabalhar 4 aumentos novamente aqui do outro lado, igual a gente fez nessa parte, seguindo o alinhamento lá, o primeiro alinhamento de base, ok? O primeiro aumento aqui da nossa base, ok? Então, vamos lá. Completei aqui toda a minha carreira colocando os aumentos, e aqui, gente, depois do nosso início de repetição de aumentos, colocando os 4 aumentos aqui, 1, 2, 3, 4, 4 aumentos, eu deixei 2 motivos aqui sem aumentos, eu deixei apenas 2 aqui. E depois eu comecei os aumentos novamente, e aí, em cada um dos pontinhos picô aqui na posição do ponto picô, 1, 2, 3,
4 aumentos. E aí, eu comecei a trabalhar ponto sobre ponto, ó. Trabalhei apenas 4 aqui, 4 aumentos, e aí eu vim trabalhando ponto sobre ponto. Chegando no alinhamento aqui da nossa segunda curva, ó, é nessa posição aqui, ó, do alinhamento da curva, do nosso 2 pontos juntos aqui. Então, eu comecei novamente, ó, 1, 2, 3, 4 aumentos, que é ponto sobre ponto lá no nosso motivo do ponto picô. E assim, eu deixei 2 motivos de ponto picô sem colocar aumento aqui na curva, e aí, eu fiz a repetição novamente, ó, de 1, 2, 3, 4 aumentos. E aí, fui para a parte reta novamente até chegar aqui no final. Agora, gente, eu vou fazer mais 2 carreiras e assim a gente vai ficar com um total de 5. Aqui a gente fez, ó, 3 carreiras. Fizemos 3 carreiras. Aqui eu vou fazer a repetição de mais 2, exatamente igual a gente já estava fazendo as outras repetições. Vamos colocar apenas aumento sobre aumento e ponto alto sobre ponto alto, para um total de 5 carreiras. Não esquecendo de fazer aqui o ponto alto que fica lá sob o nosso ponto alto falso, lá da correntinha, ok? Não se esqueça desse ponto, porque já vamos precisar dele também em todas as nossas contagens aqui. E assim eu vou fazer as minhas 5 carreiras e já volto com você. Completei as minhas 5 carreiras. Aqui, vamos conferir bem certinho, ó. 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 carreiras. Agora, eu vou fazer como aqui na parte anterior. Vou fazer uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto. E depois, a gente vai fazer o bico novamente, que é a mesma repetição desse bico aqui anterior. É o mesmo jeito que eu ensinei pra você no passo lá anterior, a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá, para a repetição, vou fazer uma carreira completa de ponto baixo aqui. Então, essa parte eu não preciso explicar novamente. Uma carreira completa de ponto baixo, a gente vai repetir a mesma repetição que fizemos aqui na nossa parte dos leques, do mesmo jeito. E aqui também o nosso acabamento. Eu só não vou colocar ponto picô aqui na última carreira. Eu vou fazer tudo no normal aqui, mas eu vou te mostrar tudo bem certinho, ok? Só para as apressadinhas que quiser adiantar aqui o conteúdo, é do mesmo jeito as partes anteriores, só não vou colocar essa carreira aqui de contorno em ponto baixo. E depois de completar toda a carreira de ponto baixo aqui, é só entrar lá no nosso primeiro ponto. Vamos fazer do mesmo jeito lá das carreiras anteriores, pega apenas uma alcinha, faça um ponto baixíssimo. Agora, eu pego as duas e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes e aqui no mesmo lugar vou trabalhar mais 2 pontos. Trabalhando aqui, mais 2 pontos. Agora, ficamos com 3 pontos altos, faço 2 correntinhas e no mesmo lugar trabalho mais 3 pontos. No mesmo ponto baixo de base, o ponto inicial, trabalho aqui mais 3 pontos altos. E assim já ficamos com o nosso leque. Sem fazer correntinha, eu pulo apenas 2 pontos, 1, 2, e faço um ponto alto. Sem fazer correntinha, pulo 2 pontos, 1, 2, e faço aqui o meu leque de 3 pontos. Enfim, a mesma repetição lá dos nossos passos aqui anteriores. Vamos completar a carreira. E aqui deu um total de 50 leques. Fiz aqui 50 leques. E em 2 lugares aqui, eu precisei pular 3 pontos. Então, em 2 lugares, eu pulei, ó, 3 pontos de base, porque ficou sobrando 2 pontos, ok? Então, em 2 lugares, eu pulei 3 pontos. Então, eu deixei para pular bem aqui no meio, nesse lugar, e aqui do outro lado também, ok? Porque assim fica mais certinho. E temos o total de 50 leques, e em 2 lugares eu pulei 3 pontos de base. 1, 2, 3, ok? Em 2 lugares. Apenas 2 lugares eu pulei 3 pontos de base e deu um total de 50 leques aqui na minha carreira. Então, vou fechar com ponto baixíssimo. A gente vai caminhar com ponto baixíssimo aqui até o meio
do leque, a gente caminha até o meio do leque aqui. Aqui vão subir 3 correntes e vamos fazer a nossa carreira agora, já colocando aqui o ponto picô. Então, a gente já vai fazendo e deixando o ponto picô aqui no meio. Então, subi 3 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos aqui no meio, vou fazer, ó, 3 correntinhas e já fecho com um ponto picô, deixando já a nossa última carreira com acabamento, porque como eu disse aqui nessa última carreira, eu não vou fazer o contorno de ponto baixo, mas se você quiser, você pode colocar aqui o contorno do ponto baixo. E assim, fiz o meu leque com o ponto picô no meio, dou a laçada aqui e pego abraçando lá o ponto alto entre os leques em relevo e continuo a repetição até o final. E essa é a nossa última carreira, ok? Então, a gente faz aqui os 3 pontos altos, já faço as 3 correntinhas e já deixo aqui o acabamento pronto com ponto picô, ok? E assim a gente vai até o final, e eu já te mostro. Completei todo o bico de acabamento até o final, aqui fiz o ponto baixíssimo, é só a gente fazer o nosso arremate. E o outro acabamento aqui, gente, que é aquele de passar fita aqui na carreira de base lá do nosso bico. Então, eu venho fazendo aqui o cordão de correntinha, não vou cortar, vou deixar aqui a minha agulha na parte da confecção das correntinhas. Vou pegar aqui a nossa parte inicial, onde temos um pedacinho. Vou colocar na minha agulha de tapeceiro aqui, ó. E vou amarrar grosseiramente aqui, só para facilitar eu colocar aqui o meu fio. Aqui entre os pontos. Então, eu só coloco aqui grosseiramente mesmo, só para prender aqui um pouquinho. E a gente vem passando, eu gosto de deixar assim, bem no lado, bem no cantinho mesmo. E a gente vem pegando nessa última carreira aqui, que é a carreira de base mesmo dos nossos leques, esta carreira. Então, aqui, nessa posição do canto, eu vou passando assim de 2 em 2. Então, eu, ó, passo por cima de 2. E a gente vem como se fosse costurando mesmo, ó, e fica bem mais fácil quando coloca a agulha. E você vem passando, bem fácil, bem simples, de 2 em 2, ó. E aí, quando faltar fio aqui, é só a gente fazer mais correntinha, ó. Por exemplo, já coloquei aqui bastante, fui puxando, e aí começou a faltar fio. Aí, eu faço mais aqui. Só ir fazendo mais correntinhas. Enfim, e eu vou passar aqui até o final, desta forma, ó, bem fácil, bem simples, de 2 em 2. Aqui no final, se faltar 3 ou se faltar 5, enfim, a gente só faz o nosso laço. E aqui, na nossa parte do bico final, aqui também nós temos, e é do mesmo jeito aqui que eu vou fazer, ok? Bem fácil, bem simples. Esse daqui foi o resultado final da nossa aula, de todo o nosso bico. E a dica mais importante, gente, dessas fitas, né, da fita de corrente que a gente passou aqui. Não deixe ela muito apertada, você tem que fazer isso aqui sobre a mesa e alinhando o tapete bem certinho para não ficar repuxado nessas partes e também essa corrente não ficar apertada. Por quê? Porque quando a cliente lavar o tapete, quando você também lavar o seu tapete, ele vai encolher. Então, se você deixar essa fita aqui apertada, ela vai se encolher e vai ficar repuxado depois o seu tapete. Então, você faça sobre a mesa, deixe o seu tapete bem retinho mesmo, para você acompanhar todo o resultado do seu passa-fita, ok? Aqui nos meus lacinhos, eu também colei eles nos lugares bem certinho aqui, colei para que eles também não fiquem soltando. E deixa aqui para mim nos comentários qual foi o resultado da sua videoaula, se você conseguiu chegar até o final, se você conseguiu fazer, qual que é a sua reclamação do dia. Deixa aqui também,
porque através de vocês eu vou melhorando aqui os conteúdos, porque afinal é você que assiste a minha videoaula, então eu preciso me adaptar ao jeito aí que vocês gostam, né, que eu faça as videoaulas. E assim eu vou melhorando aqui o canal e trazendo videoaulas melhores para vocês. E Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê e tchau! Obrigado!